Tararam, tarararam, tom. Apresentações orais. Aquela coisa que aterroriza qualquer um, desde o pior ao melhor aluno. Isto acontece porque surgem uma carrada de dúvidas. Como fazer apresentações orais? Como preparar apresentações orais? Como apresentar apresentações orais? E no meio disto tudo, como não ter um ataque de nervos? Isso também é importante. E é por isso que hoje a minha missão é mostrar-te passo a passo como fazer uma apresentação oral. De uma forma completamente nova que nem vais precisar de decorar nada. E vais poder apresentar de uma forma completamente natural e, se a coisa correr bem, sem quaisquer nervos. Ou pelo menos vais saber controlá-los. A nossa apresentação vai seguir aquilo que eu gosto de chamar o plano 2-2-2. Ora, vamos imaginar que faltava uma semana para a apresentação. É exatamente nessa altura que tu deves começar. Ou seja, os 2 primeiros dias vão ser gastos a criar o PowerPoint. Pois os 2 dias seguintes vai ser a criar o guião, ou seja, a decidir aquilo que vais dizer. E depois os últimos 2 dias vão ser a treinar. Que é para depois, ao 7º dia, tu estares prontinho para apresentar. E aí nós vamos explicar não só como apresentar, mas também como lidar com aquele nervoso miudinho que nos ataca no grande dia. Claro, este supostamente é o plano 2-2-2, mas se calhar realisticamente vai ser o plano 1-1-1 ou nem isso. Mas claro, nós temos de começar por algum lado. O nosso primeiro passo é fazer o PowerPoint. Mas primeiro nós precisamos nos perguntar para que é que sequer precisamos de um PowerPoint. Ora, e o objetivo principal é mesmo para nós nos lembrarmos daquilo que temos de dizer. Ou seja, é para ser a nossa cábula. Esquece aquelas cábulas em papel, levar notas, que isso é uma treta. E é uma treta porquê? Porque quando estás a apresentar, tu estás nervosíssimo. E se tu te esqueceres de alguma coisa, para onde é que vais olhar? Para aquela cábula de papel. Só que normalmente tu fizeste mal a cábula de papel e por isso aquilo tem o texto inteiro. Tu nem sabes onde encontrar aquilo que tu queres ler e depois a outra coisa é que se tu não levares cábulas em papel, tu pareces o deus das apresentações. Toda a gente pensa que tu tens uma memória incrível, quando de facto não. Está tudo no PowerPoint, é lá que está a tua cábula. E depois, a segunda razão é para ilustrar as tuas ideias, para que a audiência não só perceba aquilo que estás a dizer, mas também para ficar mais atenta. Tu podes pensar no teu PowerPoint como se fosse o teu anúncio publicitário. O objetivo dele é a audiência olhar para o PowerPoint e ficar intrigada e depois pensar: epá, eu quero saber mais sobre isto, vamos estar atentos. E então como é que nós fazemos o PowerPoint? Ora, primeiro que tudo, esquece aqueles blocos enormes de texto, porque isso só te lixa a ti próprio. Porque assim torna super óbvio quando tu falhas na apresentação. Porque é assim, se a tua apresentação for só imagens, não há maneira de saber se tu te esqueceste daquilo que ias dizer ou não. Mas se agora se aquilo que vais dizer está tudo escrito no PowerPoint, então quando tu falhas é extremamente óbvio. E depois lá os pontinhos, bye bye. E por isso, aquilo que tu queres escrever no teu PowerPoint é simplesmente uma imagem simples. Cada slide, uma ideia, uma imagem. Não precisa de mais nada. Já agora, pessoalmente, eu prefiro um PowerPoint com fundo escuro e com letras claras, porque acho que se vê melhor ao longe e também é mais suave para os olhos. Mas tu é que vês. Na prática, o que nós vamos fazer é pegar no nosso trabalho original e depois olhar, por exemplo, para um parágrafo e perguntarmos: como é que eu transformo esta ideia numa imagem? E pronto, esse vai ser o teu primeiro slide. E depois vais ao parágrafo seguinte e perguntas-te: como é que eu transformo esta ideia numa imagem? E pronto, esse agora vai ser o teu segundo slide. E repetindo, vais ter os slides todos. Vamos ver então alguns exemplos reais bem interessantes. O mais simples de todos é simplesmente título, imagem, está a andar, é misterioso, ajuda-te a lembrar aquilo que queres, feito.
Ou então, se as imagens estiverem relacionadas, até podes meter mais do que uma, quase como se estivessem a contar uma história. Ou então, podes escrever lá uma pergunta que depois irás responder. Ou então, se estiveres a falar assim de história, podes meter, por exemplo, uma cronologia, ou então um gráfico ou um mapa, tudo é ótimo. Ou então podes fazer um género de esquema a contar uma história. Ou então podes ilustrar essa história através de uma imagem meio dramática. Ou então, se quiseres arriscar mesmo e o professor não se importar, podes até meter memes, que o pessoal, a audiência, olha para isto e fica logo: epá, eu quero saber mais. E depois convém falar de alguns slides especiais. Por exemplo, o primeiro slide, ou seja, a capa, nós queremos começar por captar a atenção da audiência. E para isso nós podemos começar ou com uma história pessoal, ou então com uma pergunta intrigante, ou então com um facto chocante. Depois, o segundo slide, convém ser um género de plano daquilo que vais fazer ao longo da apresentação. Ou seja, vamos fazer isto, depois vamos ver isto e por fim vamos fazer aquilo. E está a andar. No último slide podes, por exemplo, fazer um género de conclusão ou resumo daquilo que fizeste ao longo do PowerPoint. E no fim disto tudo já fizemos o nosso PowerPoint. O que significa que está na hora de preparar o guião. E como é que nós vamos fazer isso? Ora, o nosso erro é aquele do costume, é tentar enfiar tudo na cabeça. Ou seja, nós pegamos no nosso primeiro slide, nós vamos ver onde é que isso está no nosso trabalho original e vamos tentar enfiar isso tudo na cabeça. Só que, claro, isso não irá funcionar. Porque, claro, durante a apresentação nós estamos extremamente nervosos. E depois, se nos esquecermos de alguma coisa, se nós estivermos tão habituados a dizer as coisas de uma só maneira e nós nos esquecemos, então já foste. Tu não te vais lembrar de maneira nenhuma e é aí que os desastres acontecem. E é exatamente para evitar esses desastres que nós temos de fazer as coisas de outra maneira. Ou seja, nós vamos pegar sim no nosso trabalho original, mas vamos agora fazer outra coisa. Nós vamos simplesmente pensar qual é que é a ideia que eu quero transmitir. E depois vais ler o trabalho original uma vez, ou assim, e depois vais tentar logo apresentar. E vais tentar apresentar várias vezes. E tu vais ver que ao tentar apresentar várias vezes, o que vai acontecer é que tu automaticamente vais melhorando a tua própria explicação da matéria. Até que chega a uma altura em que tu já tens uma ótima ideia de como explicar esse slide. E é exatamente aí que tu já tens o teu guião feito, porque tu já tens uma ótima ideia de como explicar aquele slide. E aí, se quiseres, até podes copiar isso para uma folha para te lembrares mais tarde. E assim, vamos repetindo este processo. Vamos pegar no primeiro slide e vamos perguntar-nos como é que nós explicamos isto. E depois vamos tentar apresentar, a nossa explicação vai melhorando, até que chegou uma altura em que nós já sabemos exatamente o que dizer. Ora, já temos o nosso guião para o primeiro slide. E então, assim, continuamos para o segundo slide e repetimos a mesma coisa. E depois, para o terceiro slide, exatamente a mesma coisa. Até que chega ao fim, em que nós temos o nosso guião completo. E isto é ótimo porque este é um guião muito mais personalizado, em que não é nós que nos adaptamos ao guião, mas é o guião que se adapta à maneira como nós naturalmente sabemos explicar, e por isso nós não decoramos nada. Nós próprios é que já sabemos explicar todas as ideias. E este é o segredo. E agora que nós já sabemos o que dizer em cada slide, está na altura de treinar tudo, do início ao fim. O mais importante dos treinos é simular as condições que vais ter durante a apresentação. E por isso, o mais importante mesmo é cronometrar. Cronometra sempre, que é para ver se estás a demorar demasiado tempo ou pouco tempo. E depois também vê se há determinadas coisas que estás a esquecer ou não. Isto tudo para quê? Para depois tu poderes alterar os slides ou aquilo que vais dizer, que é para depois esses erros que acontecem durante os treinos não acontecerem durante a avaliação, que é aquilo que queres evitar. E por isso convém simular outras situações. Por exemplo,
tenta sempre treinar falando alto, falando claramente, porque é assim que tu vais falar durante a avaliação. E também, se durante a apresentação fores usar máscara, então convém treinar também com máscara. E como vais falar com pessoas, convém também falares à frente de pessoas, que é logo outra prática. E depois convém ver se estás confortável tanto com a tecnologia como também com o espaço em si, que é para não haver nenhum problema durante o grande dia. Mas acima de tudo, o mais importante é treinares. Porque quanto mais treinares, mais preparado estarás para qualquer desastre que te meta à tua frente. E finalmente chegou o grande dia. É hoje, o dia de apresentar. E claro, primeiro de tudo, não te esqueças da pena em casa. Muito importante. Se bem que com o teu grau de preparação, tu já nem precisas de PowerPoint. E, claro, vai ser inevitável. Tu vais estar nervoso. E primeiro que tudo, estar nervoso é completamente normal e até é bom, porque isso significa que tu vais estar concentrado quando interessar. E de qualquer modo, se tu pensares bem, toda a nossa preparação até agora foi feita para os nervos não te lixarem. Ora, nós criámos exatamente o nosso PowerPoint para ser a nossa cábula, que é para nós não precisarmos de andar com folhas à frente que só nos lixam. E depois, nós também criámos o nosso guião para não termos de decorar nada, que é para o caso de se nos esquecermos de alguma coisa, nós sermos sempre capazes de dar a volta. E depois, por fim, nós treinamos e por isso não vai haver desastre nenhum que nos lixe. Nós vamos sempre conseguir dar a volta. E por isso, por mais nervoso que estejas, o nervosismo não te vai lixar. Mas se mesmo assim quiseres ajudar a concentrar, não há nada melhor do que um ritual de foco. Os grandes desportistas como o Rafael Nadal fazem exatamente isto. E eu também fazia. Antes da apresentação, primeiro despia dramaticamente o meu casaco. Depois bebia dramaticamente os últimos goles de água. E por fim esfregava dramaticamente as mãos e pá! Vamos começar! E a partir daí estava pronto. E por isso está na altura de apresentar. Mas como? O mais importante é seres tu próprio. Descontrai, relaxa, tu estás simplesmente a dialogar com o público. Por isso chill. E é sem stress. Por isso, na prática, como é que fazes? Fala alto, claramente, pausadamente, de modo a que sejas compreendido. Depois mantém o olhar sempre focado no público, não só olhar para o professor, mas olhar para toda a gente, preferencialmente para os olhos, ou para o nariz, ou para a testa, para onde for, não interessa. Interessa é o público pensar que estás a olhar. E depois o movimento, simplesmente costas direitas e não é preciso correr a maratona, é só preciso mexer-te quando for preciso. Ou seja, se for para apontar alguma coisa ou mostrar coisa, mas de resto não precisas de mais nada. Depois as mãos. Muito importante saber onde enfiar as mãos. Não enfiar as mãos à frente como se estivesse a proteger alguma coisa. Não enfiar as mãos atrás como se estivesses comprometido. Também não enfiar as mãos nos bolsos como se estivesses a lixar para o pessoal que está a ver-te. E depois também não apontar dedos a ninguém, simplesmente manter as palmas abertas para o público e falar com as mãos. Isso é o mais interessante de tudo, falar com as mãos. E não te esqueças, sorri, é muito importante. E no fim, como é que terminas a tua apresentação? Só precisas de dizer uma palavra: obrigado. E com isto, terminaste a tua melhor apresentação de sempre. Espero eu. Se gostaste deste vídeo, muitos mais estão a caminho, espero eu. Por isso, se não queres perder nenhum, subscreve no canal. Subscreve no canal e clica no sino. Já sabes, como sempre, vemo-nos nos comentários.
Não te esqueças de colocar gosto e, como sempre, vemo-nos nos comentários. Hasta um Até um dia.